Bem-vindos à aula sobre cartografia elaborada pelos biólogos Cassiano Marchetti e Sabrina Chu. Muitas são as definições dadas à palavra cartografia. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, cartografia é a arte de levantamento, construção e edição de mapas e cartas de qualquer natureza. Apesar de ser composta pelas palavras gregas carta, mapa e grafia escrita, existem dentro da cartografia outras formas de representação além do mapa. O globo apresenta o planeta na forma mais próxima da real, pois é uma representação sobre uma superfície esférica. Tem finalidade ilustrativa de aspectos geográficos e limites políticos. Diferentemente do globo, o mapa está representado numa superfície plana. É uma representação destinada a usos temáticos, apresentando variados aspectos naturais e artificiais. A carta também é representada no plano. Entretanto, esta permite a avaliação de detalhes com maior grau de precisão. Semelhante à carta, temos a planta. A diferença é que esta cobre uma pequena área, possibilitando maior número de detalhes. Estão incluídos aqui os mapas cadastrais. Muito prático é o croquis. Ele é uma representação simplificada e informativa de uma região, contendo, no entanto, informações importantes. Uma das características inerentes aos mapas são as coordenadas. Aqui trataremos das coordenadas geográficas e coordenadas planas. Sistema de coordenadas geográficas. É o sistema de coordenadas mais antigo. Nele, cada ponto da superfície terrestre é localizado na interseção de um paralelo com um meridiano. Paralelos são linhas imaginárias que formam círculos paralelos ao Equador. O Equador é o círculo máximo, o qual divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul. Esta linha possui o valor de 0 grau. Partindo do Equador, os paralelos vão diminuindo de tamanho até se tornarem um ponto nos polos norte e sul. No sentido norte, os valores crescem até 90 graus positivos e no sentido sul, os valores decrescem até 90 graus negativos. Meridianos são linhas imaginárias que partem de um polo a outro da Terra. O meridiano de valor 0 é aquele que passa pelo antigo Observatório Britânico de Greenwich. Esta linha imaginária também auxilia a organização dos fusos horários. A leste de Greenwich, os meridianos recebem valores crescentes até 180 graus positivos. A oeste, suas medidas decrescem até 180 graus negativos. As coordenadas geográficas nos permitem determinar a localização de qualquer ponto na superfície terrestre em latitude e longitude. A latitude é a distância de um ponto na superfície terrestre em relação à linha do Equador, enquanto a longitude é a distância de um ponto na superfície terrestre em relação ao meridiano de origem. Os valores de latitude e longitude são expressos em graus, minutos e segundos. O sistema de coordenadas planas é baseado na superfície plana, onde as coordenadas x e y são medidas a partir de um ponto de origem. A conversão de coordenadas esféricas para coordenadas planas causa a distorção de uma ou mais propriedades espaciais. Essa situação pode ser facilmente observada quando tentamos deixar plana a casca de uma laranja. Isso ocorre porque não se pode passar de uma superfície curva para uma superfície plana sem que ocorram deformações. Por isso, os mapas preservam certas características ao mesmo tempo em que alteram outras. Isso é feito através das projeções cartográficas. Cada projeção cartográfica causará um tipo de distorção para a mesma superfície representada. As projeções cartográficas podem ser classificadas de acordo com diferentes metodologias. Aqui veremos apenas as classificações quanto à superfície de projeção. Projeções cartográficas. Na projeção plana, temos como superfície um plano. Sua principal aplicação é para as regiões polares, quando se tem um polo ao centro. Na projeção cônica, é utilizado um cone para se realizar a projeção. É bastante usada para representar o hemisfério norte. Na projeção cilíndrica, a superfície de projeção é um cilindro que envolve a Terra. É uma das projeções mais utilizadas, representando bem as regiões tropicais. Nela, as regiões polares aparecem muito exageradas e distorcidas. No Brasil, a projeção universal transversa de Mercator, de sigla UTM, foi adotada como padrão para o mapeamento do país. Nesta projeção, o planeta é dividido em 60 fusos, sendo o Brasil inserido nos fusos 18 a 25. O sistema UTM realiza sua contagem em eixos x e y. A posição de um ponto é determinada em metros. Mas afinal, o que é um mapa?
Mapa é a representação gráfica em superfície plana das características naturais ou artificiais de determinado espaço geográfico, referenciada a um sistema de coordenadas. O mapa é composto por diversos elementos que permitem sua leitura. O título revela o assunto do mapa. Na legenda estão desenhadas as convenções, como cores e símbolos utilizados, permitindo ao leitor decodificar as informações do mapa. A fonte indica a origem dos dados, podendo ser proveniente de fotos aéreas, imagens de satélite, levantamentos em campo ou de bases cartográficas. As coordenadas geográficas, latitude no eixo vertical e longitude no eixo horizontal, permitem identificar a posição de um ponto na superfície terrestre. As coordenadas UTM permitem a localização e situação do usuário no contexto do mapa. A rosa dos ventos indica os pontos cardeais e permite a orientação do mapa. A escala é a relação proporcional entre uma medida efetuada no terreno e sua representação no papel. O responsável pela construção do mapa é indicado na autoria, como símbolo ou por escrito. Antes de se chegar a esse ponto, muito se percorreu ao longo da história. Desde os tempos mais remotos, o homem procurou registrar o seu meio. Assim, surgiram os primeiros registros em superfícies rochosas. Um exemplo é o mapa de Bedolina, feito por povos de atividades agrícolas no norte da Itália. É uma figura rupestre que retrata um pequeno vale visto do alto numa visão panorâmica. Nele podemos ver os campos, casas e estradas. A Grécia Antiga muito contribuiu para o desenvolvimento das ciências, da filosofia e das artes em geral. Ainda no século VI a.C., os gregos empreenderam expedições militares de navegação, buscando métodos científicos capazes de representar a superfície terrestre. Dentre os personagens mais importantes, pode-se citar Eratóstenes, filósofo, astrônomo, matemático e diretor da grande biblioteca de Alexandria. No mapa do mundo até então conhecido por ele desenhado, a Ásia surge maior e verifica-se pela primeira vez o uso de paralelos e meridianos. Eratóstenes estudou os trabalhos dos geógrafos antecessores e conseguiu medir, pela primeira vez, a circunferência da Terra. Ele obteve a medida de 40.000 quilômetros, valor muito próximo da medida atualmente conhecida. Outro estudioso que viveu em Alexandria foi Ptolomeu, importante astrônomo, matemático e geógrafo. Considerado o autor do primeiro Atlas Universal, disseminou o uso das coordenadas e das projeções cônicas. Seu trabalho foi reproduzido muitas vezes até que surgisse um mapa com maior precisão, o que só ocorreria 14 séculos depois. Após um período de pouco avanço cartográfico da Idade Média, as grandes navegações retomaram a necessidade de se conhecer melhor a Terra. Os exploradores precisavam de mapas que facilitassem a navegação. Nesse contexto, Mercator contribuiu apresentando um mapa em que os paralelos e meridianos estão traçados como linhas retas, de forma a mostrar em qualquer ponto uma relação exata da latitude e longitude. O espaço geográfico. O lugar que ocupamos no espaço geográfico pode ser interpretado observando-se a paisagem. Quando subimos no alto de um terreno, podemos ampliar nossa visão e realizar, inclusive, esboços de grande valia. O desenvolvimento da fotografia e seu uso a bordo de balões ampliou a capacidade de observação da paisagem, facilitando a coleta de informações. O advento do avião e o uso estratégico nas guerras mundiais impulsionou o uso de fotografias aéreas, possibilitando conhecer o terreno com mais detalhes. Através da interpretação das fotografias aéreas, podem ser produzidos mapas com comprovação a campo. A partir da metade do século XX, o lançamento de satélites e o desenvolvimento de computadores tornou possível a cartografia digital e a nível global. A interpretação da Terra e o desenvolvimento de mapas se tornaram mais rápidos e precisos. As fotografias aéreas e as imagens de satélite ampliam os limites do olho humano através do que chamamos de sensoriamento remoto. Os satélites artificiais obtêm informações da Terra que são registradas na forma de imagens, as quais são enviadas para os laboratórios na Terra. Do ponto de vista científico, as imagens de satélite constituem uma técnica fundamental e eficaz para a avaliação dos recursos terrestres. Atualmente, os registros de sensoramento remoto são indispensáveis aos estudos geográficos e ambientais. Uma imagem de satélite nos permite analisar muitas informações. Nesta imagem de satélite, que abrange o município de Osório, podemos observar a grande quantidade de corpos de água e o Oceano Atlântico ao leste. As áreas em verde escuro são as matas.
Nesta região de matas mais contínuas e com a ocorrência de sombras, podemos deduzir ser uma serra. No caso em específico, temos a Serra Geral do estado do Rio Grande do Sul e no município de Osório, o Morro da Borússia. A cidade de Osório é facilmente identificada na imagem pelas cores claras, resultante do reflexo das construções artificiais como prédios e ruas. As dunas também refletem a luz solar devido à sua constituição por areias muito claras. Outros elementos absorvem a maior parte da luz recebida, como a água das lagoas. Nesta imagem, quanto mais escuras as lagoas aparecem, maior a transparência. Por outro lado, quanto mais turvas as águas, mais claras essas aparecerão na imagem, devido ao material em suspensão refletir a luz. Encontramos essa situação na Lagoa dos Barros. Muito mais se poderia falar acerca desta imagem, mas queremos lembrar que essas associações são válidas para este tipo de imagem, que está apresentada em uma forma de visualização que chamamos de composição colorida. Isso significa que outras composições podem ser realizadas, apresentando-se em cores muito distintas. Outra ferramenta atualmente indispensável nos estudos geográficos e ambientais é o geoprocessamento. O geoprocessamento é um conjunto de ferramentas matemáticas e computacionais em que a localização geográfica é fundamental para a análise a ser realizada. Os dados georreferenciados são conhecidos como Sistema de Informação Geográfica. Ele é estruturado numa sequência de camadas, representando os atributos geométricos dos elementos, vegetação, desenhos das estradas, lagoas, locais de amostragem, entre outros. De forma geral, os sistemas de informações geográficas permitem elaborar uma base cartográfica e realizar análises espaciais, principalmente a produção de mapas. Como último assunto, apresentaremos dois instrumentos que nos permitem a orientação e localização. A bússola é um instrumento que indica os pontos cardeais, o que chamamos de orientação. Ela consiste numa agulha magnetizada livre que se alinha com o campo magnético da Terra, indicando o norte. A partir de então, pode-se utilizar uma rosa dos ventos para localizar os demais pontos cardeais. A rosa dos ventos é a figura que mostra a direção dos pontos cardeais em uma bússola ou mapa. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Entre os pontos cardeais, encontramos os pontos colaterais, que são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Atualmente, a bússola está presente em aparelhos eletrônicos como receptores GPS. O receptor GPS indica, além dos pontos cardeais, a localização de um usuário em qualquer ponto do planeta. A localização é dada em latitude, longitude e altitude. Isso é possível porque o GPS é, como a própria sigla em inglês diz, um sistema de posicionamento global. O sistema é composto por 3 segmentos: espacial, de controle e de usuários. O sistema pode ser utilizado gratuitamente por qualquer pessoa, necessitando apenas de um aparelho que capte o sinal emitido pelos satélites. As características técnicas dos receptores GPS permitem obter diferentes níveis de precisão. Receptores chamados de geodésicos alcançam precisão milimétrica e são usados em levantamentos topográficos. Os receptores instalados em veículos, telefones móveis e outros dispositivos apresentam menor precisão e são conhecidos como sistemas de navegação. Os mapas estão constantemente presentes em nossas vidas, em nossas atividades, viagens, previsão do tempo e muito mais. Indicadores de espaço e tempo, os mapas permitem indicar não só fronteiras e limites, mas também ajudam a compreender melhor o mundo. As geotecnologias estão ao nosso dispor, permitindo explorar o planeta, seja conhecendo o passado ou planejando o futuro. Agradecemos a atenção em nossa aula e esperamos que façam um bom proveito.